Conselho Constitucional declara que dívida da Ematum e respectiva garantia violaram a Constituição. Antigo ministro dos Transportes e Comunicações detido hoje em Maputo. Muçulmanos celebram o fim do Ramadão e reiteram compromisso com a paz. Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Conselho Constitucional declarou inconstitucional a dívida contraída pela Ematum e nula a garantia soberana do Estado emitida em 2013. Em acórdão datado de 3 de junho e publicado esta terça-feira, o Conselho Constitucional decidiu que são nulos todos os atos inerentes ao empréstimo de 850 milhões de dólares contraídos pela empresa moçambicana de atum e a respectiva garantia emitida pelo governo, então liderado por Armando Guebuza. No documento de resposta a pedidos de declaração de inconstitucionalidade submetidos pelo Fórum de Monitoria do Orçamento e pelo Provedor de Justiça, o órgão responsável pela fiscalização da Constituição chegou à conclusão de que houve violação da lei-mãe e fundamenta. Indiscutivelmente, o governo atuou à margem da Constituição, violando inequivocamente a respectiva linha P do número 2 do artigo 178 da Constituição da República de Moçambique, onde se reserva a exclusividade da competência da Assembleia da República para autorizar a contrair ou a conceder empréstimos, a realizar outras operações de crédito por período superior a um exercício econômico e a estabelecer o limite dos avales a conceder ao Estado. Isto por um lado, e por outro, infringiu a linha A do número 2 do artigo 129 da Lei número 14/2011, de 10 de agosto, pela prática de atos que configuram, obviamente, a usurpação de poder, conflituando desde logo com o artigo 134, onde se consagra a separação e interdependência de poderes dos órgãos de soberania, subordinando-se à Constituição e às leis, tal como igualmente se estipula no número 3 do artigo 2, ambos da Constituição da República de Moçambique. Lê-se no acórdão que acrescenta: surpreende-se a prática de uma outra ilegalidade de que faz eco a própria Assembleia da República, quando se refere no documento da sua audição que o empréstimo contraído pela Ematum, Sociedade Anônima, não fora escrito na Lei número 1/2013, de 7 de janeiro, contra uma disposição de natureza imperativa, o artigo 15, nos números 2 e 3, da Lei número 9/2002, de 12 de fevereiro, SSTAF, que incisivamente dispõe: 1. Nenhuma despesa pode ser assumida, ordenada ou realizada sem que, sendo legal, se encontre inscrita devidamente no Orçamento do Estado aprovado, tenha cabimento na correspondente verba orçamental e seja justificada quanto à sua economicidade, eficiência e eficácia. 2. As despesas só podem ser assumidas durante o ano econômico para o qual tiveram sido orçamentadas. Assim, o Conselho Constitucional conclui que a Constituição e a lei ordinária, que foram completamente desrespeitadas pelo governo na contratação da dívida da Ematum, Sociedade Anônima, bem como a garantia soberana conferida, decorrendo daí a sua ilegalidade e com gravosas consequências jurídicas, trata-se de atos inválidos, sob forma de nulidade, por força do disposto na linha A do número 2 do artigo 129 da lei já citada, fato que juridicamente tem reflexo na questionada resolução número 11/2016. Termina. As organizações da sociedade civil consideram uma vitória histórica a decisão do Conselho Constitucional de declarar inconstitucional as dívidas da Ematum e anular garantias dadas pelo Estado. A decisão do Conselho Constitucional significa uma grande vitória para o cidadão moçambicano, mais do que para a sociedade civil, acima de tudo, para o cidadão moçambicano. Para este cidadão, estamos a falar de 2.000 cidadãos que assinaram a petição de forma corajosa e confiantes de que o Conselho Constitucional lhes ia ouvir. Esta é uma decisão que responde à expectativa do FMU, que era de ter as dívidas não só da Ematum, mas da Proíndicos também, fiscalizadas, e esperava que fossem declaradas nulas como foram agora declaradas. Então, para o FMU, é extremamente importante para nós, na medida em que percebemos que qualquer ato associado a esta dívida da Ematum deverá ser considerado ilegal. Mas também o mais importante disto é também esta cultura
de que, como sociedade civil, queremos que o nosso Estado, os agentes do Estado, ou quem nos representem, tomem decisões ou façam acordos ou façam contratos em nome do Estado de uma forma legal. Que a questão da salvaguarda do bem público seja o principal, seja o princípio que guie os agentes do Estado. Eu penso que esta decisão, acima de tudo, chama a atenção para os agentes públicos atuais, neste caso, em relação a atos futuros, de que devem tomar muita atenção, que nós, como moçambicanos, não devemos, só o facto de serem dirigentes, de assumir a responsabilidade dos atos que eles tomam de forma ilegal. Os analistas Adriano Novunga e Filmão Soares congratulam a decisão do acordo do Conselho Constitucional sobre a nulidade da dívida da Ematum. A decisão, uma vez ela tomada, tem consequências legais. A mais importante dela é que esta todo o pacote Ematum é desconhecido para o Estado moçambicano. E todos os atos administrativos tomados pelo governo, incluindo os pagamentos que foi fazendo, são nulos. Portanto, esse dinheiro deve voltar para o Estado, deve voltar para o povo moçambicano. E imediatamente tem que parar os esforços que vinha fazendo para a reestruturação dessa dívida. E, obviamente, há aqui que se responsabilizar os leis da pátria que tomaram essa decisão da Ematum. Quando nós falamos de separação de poderes e a sua interdependência, é exatamente aquilo que nós acabamos de constatar com este acordo. Portanto, contrariamente àquilo que algumas pessoas poderiam ainda pretender insinuar, está aqui dada a prova material de que em Moçambique vigora este princípio da separação e interdependência de poderes. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, foi hoje detido em Maputo em conexão com o caso Odebrecht, onde é indiciado de ter recebido subornos para viabilizar a construção do aeroporto de Nacala. Ainda hoje foi detido Emiliano Finós, à data dos factos, dono da construtora Geoprojetos Construções. Na mesma altura houve... Foi recolhido na manhã desta terça-feira após ter sido chamado à Procuradoria-Geral da República. Paulo Zukula já tinha sido constituído arguido e chegou logo às primeiras horas desta terça-feira à PGR para aquilo que seria mais uma audição no âmbito da instrução preparatória do caso. A detenção, nos termos da lei, ocorre na iminência de um dos seguintes pressupostos: o perigo de fuga, o perigo de perturbação da investigação ou o risco de continuação do cometimento do crime. Os crimes de que é indiciado estão relacionados ao fato de, enquanto ministro dos Transportes e Comunicações, ter supostamente recebido $315 mil americanos de suborno por parte da construtora brasileira Odebrecht para dar luz verde à construção do aeroporto de Nacala. No âmbito do processo número 58/GCCC/17/IR, que está a ser investigado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, foi na mesma ocasião detido Emiliano Finós, um arquiteto que, à data dos fatos, era dono da construtora Geoprojetos Construções. Com estas detenções, o processo conta já com 3 arguidos detidos, sendo que o terceiro é o antigo ministro das Finanças Manuel Chang, que aguarda os procedimentos da sua extradição na África do Sul. Beatriz Buchili já havia avançado com os desenvolvimentos do caso em abril, no seu informe ao Parlamento sobre o estado da justiça e legalidade. 2 antigos ministros são indiciados de se terem aproveitado das suas funções para receberem suborno de uma empresa estrangeira no âmbito do contrato de construção do aeroporto e de um terminal de carvão. Para o efeito, um dos ministros omitiu o seu dever legal de diligência, criando dificuldades àquela empresa para o início da empreitada. E perante tal situação, a empresa em causa ofereceu valores monetários que foram depositados em bancos e com passagem por empresas offshores no estrangeiro. Num outro desenvolvimento, o mesmo dirigente, usando da proximidade já havida com o representante daquela empresa construtora, aprovou os termos de contratação, favorecendo a referida empresa, tendo consequentemente recebido valores monetários igualmente através de empresas offshores e em bancos estrangeiros.
O outro ministro emitiu garantias do Estado no âmbito do mesmo contrato em troca de valores monetários também depositados através de empresas offshores e em bancos estrangeiros. Iniciados da prática dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais e participação econômica em negócios. Porque parte dos fatos ocorreram no estrangeiro, acionamos mecanismos de cooperação jurídica e judiciária, estando em curso os respectivos pedidos. A construtora brasileira Odebrecht admitiu num acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ter pago subornos de $900 mil americanos a funcionários do governo de Moçambique para a construção do Aeroporto Internacional de Nacala. A legalização da detenção, de acordo com a lei, deve acontecer no prazo máximo de 48 horas, ou seja, até esta quinta-feira. Duas decisões são possíveis de ser tomadas pelo juiz, uma que seria a manutenção da prisão preventiva e outra que seria a libertação mediante pagamento de caução. Imagens de Elder Matuassa, Antônio Tiwa, STV. A Presidente da Assembleia da República garantiu hoje que Manuel Chang será detido caso seja extraditado para Moçambique. Verônica Macamo reagiu a informações segundo as quais Chang não pode ser detido porque não lhe foi retirada a imunidade. Depois de o ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais da África do Sul ter decidido extraditar o deputado e antigo ministro das Finanças Manuel Chang para o país, há dúvidas sobre a sua detenção após a sua chegada em território nacional. É que nos termos da Constituição da República, os deputados apenas podem ser detidos em flagrante delito e relativamente a Manuel Chang, o Ministério Público solicitou apenas que o deputado fosse imposta a medida de coação máxima, que é a prisão preventiva. Entretanto, Verônica Macamo tranquiliza e diz que Chang será detido logo que chegar no país. Primeiro, há uma coisa que muita gente não sabe. Nós relaxamos a imunidade do colega Chang. Portanto, o colega Chang, se vier a Moçambique hoje, vai ser preso, porque já foi pedido isso. Porque há muitas pessoas que pensam que quando ele chegar, vai a casa, não é o caso. Não é efetivamente isso. A questão da imunidade é um processo que tem que ser feito. Portanto, é um processo que tem que ser feito e a pessoa tem direito de se defender. Acho que imaginam os constrangimentos que nós temos, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, não há efetivamente a ideia de que não há nada que aconteceu, as coisas vão continuar assim. Mas já gostaria de dizer, porque já ouvi muitas pessoas dizer, ele vai chegar, vai a casa. Não é isso. Portanto, ele se chegar hoje vai ser preso porque efetivamente já relaxamos a imunidade. O número 1, a linha B do artigo 8 do Estatuto do Deputado, determina que perde o mandato o deputado que exceda o número máximo de 15 faltas injustificadas consecutivas ou 30 intercaladas no plenário. Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro passado e já excedeu o número de faltas. Sobre este assunto, a Presidente do Parlamento reagiu nos seguintes termos. O assento dele vai ser substituído quando efetivamente ele perder o mandato. Como eu disse, perde-se o mandato através de um processo. Portanto, a Assembleia não chega aqui e diz, olha, já perdeu o mandato e a pessoa tem direito de se defender. Acho que estão a haver os constrangimentos, mas tudo já segue os seus trâmites. E a questão das suas faltas? Tendo em conta aquilo que o Estatuto do Deputado diz, há um certo número de faltas que são exigidas por lei para que a pessoa perca o seu mandato. Tudo isso já sendo tomado em conta, tudo em conta. Verônica Macamo fez estes pronunciamentos momentos depois da audiência que concedeu à alta comissária do Reino Unido, onde, dentre vários assuntos, discutiu-se sobre o empoderamento da mulher, problemas da juventude e HIV e SIDA. Seguimos com outras notícias. O Presidente da República lançou hoje, na cidade de Xai-Xai, o movimento de promoção da educação ambiental nas escolas. Para marcar o lançamento da iniciativa, foi lançado o primeiro manual sobre a educação ambiental no país. Perante centenas de crianças em representação de várias escolas da cidade de Xai-Xai, o Presidente da República procedeu ao lançamento oficial dos primeiros manuais que vão orientar a nova visão do governo sobre a estratégia de promoção dos valores de defesa do ambiente. Queremos, através dos manuais escolares, vossos instrumentos de trabalho, difundir a mensagem da necessidade de todos juntos protegermos a natureza em todas as suas diversidades. De referir que o Manual de Educação Ambiental que hoje lançamos apresenta conteúdos e temas para a educação com o objetivo de disseminar conhecimento sobre o ambiente,
a sua preservação e gestão sustentável dos recursos naturais. São milhares de exemplares para alunos e professores que serão distribuídos por todo o país num movimento de promoção da defesa dos valores do ambiente. Estamos cientes de que ao ensinar às nossas crianças o valor do ambiente, estamos também a plantar hoje uma árvore que queremos que cresça, floresça e nos dê frutos tão ricos quanto são os resultados do desenvolvimento sustentável. A melhor resposta, repito, que podemos legar como nação ao desafio das mudanças climáticas é potenciarmos as comunidades com conhecimento relevante para que de forma conjunta possamos ser mais resilientes e ativos, e isso o fazemos a partir das nossas crianças. E porque as crianças são o foco, estas quiseram mostrar que já começaram a aprender a lição. E tu bom dia. Estás a pintar o quê? Estou a pintar essas árvores. Por que árvores? Porque gosto muito de árvores. Árvores ajudam a fazer o quê? Nos dão frutas, produzem madeiras, a construir habitações. E a carteira que você sentou é Sim. de madeira, né? Sim. E como te chama? Edna Afonso Stoy, sétima. Stoy da sétima. E nós? Estou a pintar esses animais da savana. De savana? Sim. Mas quem são esses animais de savana? Ninguém está a ver, né? Elefante, rinoceronte. Mas você gosta desses animais? Sim. E pintou o quê? Leão. Pintaste cobra também? Sim. Mas por que? Não tem medo de cobra? Tenho. Mas agora por que pintou? Porque eu tenho medo. O que está a fazer? Eu estou a desenhar a Joaninha. O que é isso, Joaninha? Joaninha. É um inseto? Sim. E faz o quê? Ela come as folhas das plantas verdes. E você está a desenhar o quê? Estou a pintar. Estes manuais foram produzidos através de uma iniciativa promovida pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O Governo vai lançar ainda este ano um projeto de reforço das capacidades das unidades sanitárias ao nível dos distritos, denominado um distrito, um hospital. O anúncio foi feito num comício popular em Mapai, mas os detalhes vieram no balanço da presidência aberta a Gaza. A categoria do hospital distrital que nós queremos fazer é um hospital competente, onde a pessoa, para ter uma cesariana, não tem que se deslocar para algum lado, tem que se fazer mesmo ali. E para saber que tipo de doenças tem que se saber ali, então só sai para aquilo que não se resolve ou quando um especialista não está. Neste ano serão 11 unidades e nos próximos virão mais. Esses hospitais nós vamos este ano ainda lançar 11, em alguns distritos, nessa província já foram localizados distritos, parece que é Limpopo e o Xonguene, onde são novos distritos, o Xonguene, vamos lançar, mas não quer dizer que havendo capacidade financeira, nós não podemos arrancar outro. Estamos a tentar encontrar o modelo de ser construído ou financiado e depois gradualmente ser compensado. E esse processo vai avançar. Lançamos este ano, vamos lançar publicamente e depois disso, gradualmente, ao ritmo de cogumelo mesmo. Queremos já implantar os hospitais ao longo dos distritos do país. No final da presidência aberta a Gaza, Filipe Nyusi disse que sai com uma impressão positiva da implementação do plano quinquenal do governo. Encontramos o povo resiliente, o povo claro naquilo que quer fazer e pede aquilo que acha que tem que ser dado e sabe quando não pode ser dado. Isso nos encorajou e nos motiva bastante para os próximos compromissos. Portanto, é positivo o balanço que fazemos, saímos encorajados. Espero encontrar a província de Gaza amanhã, quando for a província de Inhambane amanhã, quando lá formos, condições essas ou melhores, mas sempre dentro das características de cada província. O Governo aprovou hoje a criação de uma inspeção para fiscalizar o funcionamento dos tribunais e as atividades dos magistrados. Em sessão do Conselho de Ministros, o Executivo aprovou também o acordo para o financiamento do projeto de gás natural liquefeito. Numa altura em que a tônica das lamentações no sistema da justiça é a morosidade processual, o Executivo decidiu criar uma inspeção do Conselho Superior de Magistratura Judicial.
Vale a pena mostrar indicar alguns objetivos, que é fiscalizar o funcionamento dos tribunais e a atividade dos respectivos magistrados judiciais, identificar as dificuldades e necessidades dos órgãos judiciais, colher informações sobre o serviço e mérito dos magistrados judiciais e dos oficiais de justiça, verificar o grau de cumprimento dos programas e atividades dos tribunais e dispensar apoio aos magistrados judiciais com vista a superarem as dificuldades técnico-profissionais. Já na área econômica, o projeto de gás natural liquefeito foi dos temas que dominaram a sessão. Augusto Fernando, porta-voz do Executivo, anunciou a aprovação de financiamento para o projeto de gás natural liquefeito, negócio que deverá ter a comparticipação da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 2 bilhões de dólares, e de outros concessionários que exploram a área 1 da bacia do Rovuma, liderados pela Anadarko. Estamos a falar do investimento de cerca de 25 mil milhões de dólares. Os concessionários eles têm a obrigação de financiar parte e o resto do valor vão contrair a dívida à banca. Portanto, os 14,4 mil milhões de dólares que mencionei, portanto, é a parte que vão buscar a banca. Portanto, eles negociam a banca e têm esses valores. Importa mencionar que esta dívida não constitui nenhuma obrigação ao Estado, ou seja, não há nenhuma garantia que o Estado deve prestar. Portanto, isto é por risco dos próprios concessionários. Os ministros também fizeram um balanço da situação das zonas afetadas pelo ciclone Idai. Sobre a doação de 1,2 bilhão de dólares anunciada na Conferência de Doadores na Beira, ainda se vai definir as modalidades de desembolso para que haja celeridade. A petrolífera italiana Eni reitera que vai começar a produzir gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, em meados de 2022. Para o efeito, está em construção uma plataforma flutuante na Coreia do Sul que vai viabilizar a produção com um nível de acabamento de 40%. Uma das infraestruturas que vai viabilizar a produção do gás natural na bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, está em construção em Busan, segunda cidade mais populosa e principal centro econômico da Coreia do Sul na Ásia. A STV visitou nesta terça-feira o estaleiro da Samsung, que está a construir a plataforma flutuante para extrair gás numa das zonas da área 4 da bacia do Rovuma. No terreno, nossa equipa de reportagem apurou que até próximo mês, metade da plataforma estará concluída. E o nosso objetivo é que vamos a produzir o gás liquefeito no 2022. Depois, esta fase é muito importante porque vamos a construir o casco e depois vamos a construir todo esse equipamento que vai fazer a produção do gás liquefeito também e depois a torreta de amarragem que agora estamos a construir em Singapura. Com o atual nível de acabamento, a Samsung prevê entregar a embarcação pronta em finais do ano de 2021 ao consórcio liderado pela empresa italiana Eni. Antes disso, em setembro deste ano, arrancou as perfurações e a instalação do equipamento submarino na bacia do Rovuma. A fase que agora estamos a desenvolver em Moçambique também é muito importante porque a perfuração é essencial para fazer os 6 poços onde o gás vai depois a sair no nosso casco, na nossa planta flutuante para fazer a produção do gás liquefeito também. A instalação também, a logística para apoiar o projeto é essencial para o sucesso do projeto Coral Sul também. Caberá à BP comprar toda a produção do projeto Coral Sul, isto é, cerca de 3,4 milhões de toneladas de gás ao ano durante 20 anos, conforme explica o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleo, Carlos Zacarias. Foi de princípio de consenso entre concessionários do governo de que deste projeto aqui não iríamos ter um gás diretamente para o mercado nacional. Porquê? Porque seria, portanto, muito mais caro levar, portanto, o gás natural liquefeito, porque ele é liquefeito, portanto, no alto mar, para a terra, o que iria, portanto, trazer complicações para o fornecimento. Mas, como nós sabemos, para além deste projeto, nós temos 2 novos projetos em pipeline que vão acontecer exatamente ao mesmo tempo, até 2024, que vão trazer e vão permitir termos 400 milhões de pés cúbicos para um dos projetos e 500 milhões de pés cúbicos para outro projeto. Portanto, essas duas quantidades
são quantidades muito grandes que vão permitir a implementação de vários projetos para o mercado nacional, como seja projeto de fertilizantes, projeto de combustíveis líquidos, projeto de eletricidade e muitos outros projetos. Além do Coral Sul, cuja decisão final de investimento foi aprovada em 2017, há mais um projeto na área 4 chamado Rovuma LNG, operado pela Mozambique Rovuma Venture, um consórcio liderado pela ExxonMobil, cujo plano de desenvolvimento foi aprovado recentemente. Neste momento está-se a discutir, portanto, com a equipa técnica do Governo, os vários documentos que permitam, portanto, a aprovação dos contratos de compra e venda e a aprovação da estrutura de financiamento. O financiamento para esse projeto está previsto para agosto, setembro deste ano. Nesta terça-feira, as empresas com participações na área 4 do Rovuma testemunharam a montagem do primeiro bloco na plataforma em construção na Coreia do Sul, entre elas a moçambicana NH, Galp, Cogás e CNPC com 10% cada e a Eni e ExxonMobil com 25% cada. Equipa multidisciplinar que analisa a venda da Anadarko ao Ocidente aguarda ainda por documentos do negócio para decidir se haverá encaixe de mais-valias. A equipa multidisciplinar, liderada pelo Ministro dos Recursos Minerais e Energia, ainda não tem elementos para decidir o encaixe de mais-valias na venda da Anadarko à Ocidental Petroleum. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Petróleo, não se pode estimar o valor das mais-valias antes da conclusão do negócio. Esse é um processo que ainda não foi concluído, portanto nós neste momento estamos, portanto, à espera que o processo seja concluído e para que a documentação seja apresentada ao Governo, para que se faça, portanto, a aferição final daquilo que potencialmente podem ser as mais-valias. Porém, o Instituto Nacional de Petróleos, um dos integrantes da equipa multidisciplinar, fez saber que já estão em curso avaliações preliminares do possível encaixe de mais-valias. Bom, neste momento nós estamos a fazer alguma avaliação, mas a avaliação de todo um processo depende dos fatos reais. Portanto, os fatos reais mostram neste momento que a Anadarko está sendo adquirida por uma companhia dos Estados Unidos, que é Ocidental. E como todos nós sabemos, existe a intenção dessa companhia em vender os assets em África à Total. Importa referir que a Ocidental Petroleum juntou-se à Total para adquirir a petrolífera Anadarko, que lidera um dos maiores investimentos de gás natural no país, na área 1 da bacia do Rovuma, por 38 bilhões de dólares. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Milhares de pessoas em Nampula concentraram-se para celebrar o fim do Ramadão. Os muçulmanos reiteram compromisso com a paz e amor ao próximo, como manda o Alcorão. Assim ficou o estádio 25 de setembro, no centro da cidade de Nampula, no dia em que muitos muçulmanos celebram o fim do Ramadão. Durante um mês, os praticantes da religião islâmica em todo o mundo estiveram de jejum em cumprimento de um dos 5 pilares que orientam aquela religião. O jejum para os muçulmanos significa literalmente abster-se. E não se trata apenas de abster-se de comida, bebida e sexo, mas também de ações como fumar cigarros, tal como é prática as mulheres de um lado e os homens do outro, mas todos movidos pelo mesmo sentimento que é a fé. Hoje é um dia de festa, não só para os muçulmanos, para o país todo. E o fim do Ramadã realmente significa um momento de reflexão, significa uma nova etapa, um novo desafio, porque daqui saímos do período de jejum carregados de muitos ensinamentos estes que precisamos disseminar cá fora e transformamos a própria vida a partir de nós para podermos trazer aquilo que o nosso país tanto precisa, que é a paz, a solidariedade, a coesão, a unidade nacional. Tudo isso nós precisamos. E são condimentos fundamentais que nós aprendemos durante este período de jejum.
Ensinamentos que interessam disseminar e, aliado a isso, o espírito de tolerância e convivência pacífica entre pessoas de várias religiões. É um caminho através do qual, para além dos aspectos materiais que a vida nos traz, o dom da vida nos traz, temos também que cultivar a espiritualidade. E com essa espiritualidade procurar um caminho de bom comportamento, da fraternidade, da cooperação entre nós e a partir daí construímos um Moçambique melhor. E a estatística mostra que a religião islâmica está a ganhar mais seguidores aqui em Moçambique. Em 2007, cerca de 28,4% da população nacional professava a religião cristã católica. E em 2017, esta percentagem baixou para 27,2%. Olhando para a religião islâmica, em 2007 eram cerca de 17,9% dos moçambicanos praticantes desta religião. E em 2017, 10 anos depois, a percentagem subiu para 18,9%. Para muitos chama-se Mr. Arsen, mas nos últimos 5 anos o seu nome passou a ser Yassin Hassan. Faz parte da estatística que mostra que, de facto, a religião islâmica tem atraído mais seguidores em Moçambique. Com certeza, sendo do que venho, se calhar, de religiões como religião católica, cristã e todas as outras protestantes, num caminho de mais ou menos por aí 20, 25 anos, à procura de uma palavra que fosse mais leal e mais confidente, mais verdadeira, à procura também da paz espiritual e do sucesso. E do além vem a luz divina que guia os que nela acreditam. Mas cá entre nós permanecem algumas divisões, razão pela qual, enquanto uns celebram esta terça-feira o fim do jejum, para os outros muçulmanos isso acontece esta quarta-feira. Atualmente, mais de 2.200.000 pessoas têm HIV-Sida no país, dos quais 54% têm acesso ao tratamento antirretroviral. Os dados foram tornados públicos esta terça-feira pelo diretor executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, Francisco Mbofana, que avançou que o índice de seroprevalência tem tendência crescente no país. Nós temos cerca de 2,2 milhões de indivíduos vivendo com HIV-Sida, vivendo com HIV, e esse número tem estado a aumentar. A cobertura do tratamento é estimada em 54%, então significa que 46% ainda não têm acesso ao tratamento. Na cidade de Maputo, a Fundação Manhissa apresentou a 10ª edição da palestra anual em saúde, cujo tema é Pesquisas em HIV-Sida, partilhando evidências da África Austral. Na mesma ocasião, a Fundação Manhissa deu a conhecer que tem vindo a fazer pesquisas em outras doenças prioritárias, como as infecções respiratórias, as diarreias e o HIV-Sida. Por isso, as nossas palestras anuais abordam alguns dos principais desafios de saúde pública, tanto para Moçambique como para os países da região subsaariana da África, sempre com a participação de proeminentes personalidades nacionais e estrangeiras, mundialmente reconhecidas pela sua contribuição em prol da saúde e do bem-estar das populações, sobretudo das populações mais vulneráveis. O governo considera a investigação como contributo valioso para o combate a doenças como HIV-Sida. O governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, tem feito um enorme esforço para promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico através de convocatórias periódicas. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA explicou igualmente que foi possível controlar e garantir medicação aos doentes de HIV-Sida afetados pelos ciclones Idai e Kennedy. Foi lançado hoje o Fundo Especial de Apoio Financeiro ao Setor Privado no âmbito da reconstrução pós-ciclones no centro e norte do país. Para o efeito, foi assinado esta terça-feira o acordo tripartida entre CTA, GAP e FAN.
O apoio financeiro será feito em duas linhas, a de recuperação e a de expansão. O limite de financiamento para as pequenas empresas é de 1.500.000 meticais, com uma taxa de juros de 8% a 10% e um período de reembolso de 36 meses. Na segunda linha, a linha de expansão, cujo montante, também referi-me antes, vai até 5 milhões de meticais. A taxa de juros será a taxa mínima, tanto publicado pelo Banco de Moçambique, que estiver em vigor a data de contratação do financiamento, que até agora, pelo menos, sabemos que a atualidade ronda os 14,30%, 14,25%. O período de diferimento 30 a 120 dias e o período de reembolso até 60 meses. A Confederação das Associações Econômicas assegura que vai continuar a mobilizar fundos junto aos parceiros para a recuperação de outras áreas empresariais afetadas pela tempestade. O grupo Barclays Bank lançou esta terça-feira em Maputo uma linha de crédito para o setor informal. As taxas são bonificadas. Segundo a administração deste banco, o objetivo é criar maior inclusão financeira e aproximar os agentes informais ao sistema financeiro. Lançamos a Conta Informal, uma solução especificamente criada para os comerciantes informais vinculados aos mercados municipais, a qual apresenta um conjunto de vantagens exclusivas, entre elas o pagamento de juros mensais no saldo da conta, um montante reduzido de abertura da conta corrente e o acesso às nossas ATMs de depósito. É um objetivo comum do Barclays e da Moquero apoiar os seus clientes com soluções financeiras que permitam crescer e prosperar. Com esta abertura, nós acreditamos que a Associação Moquero poderá dar um contributo para o alargamento da base econômica do país através do aumento do volume de negócios a avaliar pelo atual número, que está acima de 12.000 membros e um enorme potencial de operadores do comércio informal transfronteiriço. Seguimos com a página internacional. Negociações políticas no Sudão voltaram a estaca zero. A junta militar que controla o poder resolveu invalidar todos os acordos que haviam sido alcançados. Estão desfeitas negociações políticas entre a junta militar e os civis que visam formar um governo de transição. A medida foi tomada pela junta militar que ao mesmo tempo convoca a realização das eleições dentro de 9 meses. O exército que controla o poder desde a queda de Omar al-Bashir a 11 de abril propôs-se ainda a formar um governo que vai liderar o Sudão durante o período de transição. A medida inesperada de cancelamento das negociações foi tomada esta terça-feira, um dia depois de as forças de segurança terem sido acusadas de usar violência para dispersar os manifestantes em frente ao Ministério da Defesa. Pelo menos 35 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, segundo a Associação dos Médicos. Os militares justificaram a repreensão violenta, dizendo que estavam em perseguição dos malfeitores que se juntaram ao grupo de protestantes. Os atos violentos foram condenados pela União Africana, Europa e Estados Unidos. A Associação dos Profissionais do Sudão ainda não reagiu à decisão de cancelamento das negociações, mas os civis já se mostram frustrados nas ruas de Khartoum. Suécia não está interessada na extradição de Julian Assange para o seu país. O Tribunal Sueco diz estar à espera dos resultados finais da investigação sobre o caso de violação sexual. Julian Assange, fundador do portal Wikileaks, poderá ainda permanecer na cadeia de Londres antes de se decidir sobre a sua extradição à Suécia, onde é acusado de violação sexual. Um tribunal sueco disse que não tem interesse pela extradição de Assange antes de obter resultados finais da investigação sobre o caso de violação sexual. A Procuradoria Sueca disse que iria respeitar a decisão. Atualmente, Assange está a cumprir 50 semanas de prisão em Londres e sob a
condenação de ter violado os termos de liberdade condicional por ter se refugiado na Embaixada do Equador em Londres. Assange também é procurado pelos Estados Unidos por crimes de conspiração quando, em 2010, divulgou informações secretas sobre a guerra no Iraque e Afeganistão. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se máxima de 32 e 14 de mínima. Xai-Xai, 29 de máxima, 13 de mínima. Inhambane, 27 de máxima, 19 de mínima. A zona centro do país, Beira, 27 de máxima, 20 de mínima. Quilimano, 28 de máxima, 17 de mínima. Chimoio, 24 de máxima, 11 de mínima. Teta, 31 de máxima, 18 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 27 de máxima, 17 de mínima. Pemba, 28 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, 21 de máxima, 12 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, comentadores do programa O Ataque defendem a demissão imediata de Abel Xavier do comando técnico dos Mambas e sugerem ainda que Alberto Simango Júnior deve renunciar ao cargo de presidente da Federação Moçambicana de Futebol. 2 empates e uma derrota é o rescaldo daquela que é considerada uma das piores campanhas dos Mambas no torneio da COSAFA. Depois de ter falhado a qualificação para o CAN 2019, esperava-se que o grupo pudesse se reencontrar com seus adeptos. Os comentadores do programa Ao Ataque pedem as cabeças de Abel Xavier e Alberto Simango Júnior. O discurso do nosso treinador, ele diz que ele sempre quer ganhar. Ele é o primeiro a querer ganhar. Nós sabemos que ele estaria à frente da seleção para ganhar. Então, se ele quer ganhar e não consegue ganhar, ele tem que dizer porque é que ele não consegue ganhar. Se não consegue ganhar, acha que não há condições objetivas para ganhar, ele que demita-se. Quando há um fracasso, o primeiro visado é o líder da equipe. Então, nesse caso, a liderança partilha primeiro pelo presidente da federação e segundo pelo selecionador nacional. Para mim, os dois não têm condições para continuar. Os analistas desportivos criticaram ainda as declarações de Simango Júnior aos jogadores. O melhor defesa é o ataque. Ele está a atacar os jogadores para esconder as suas fragilidades. O dinheiro dos impostos, o dinheiro do erário público, é drenado ali. E eles põem-se a brincar com os futebols. O futebol diz que quem pisa na bola cai. A medição dele foi comparar-nos com Suazilândia. Então, se ele próprio está a querer comparar-nos com Suazilândia, ele próprio disse que o vosso nível é este. Ou aqueles são melhores que vocês. Então, os resultados que vieram a seguir são ao nível daquilo que ele próprio concebeu. O presidente da federação está a tremer a falar com os jogadores. Tu não precisas de ameaçar um jogador. Tu não precisas de dar os berros ou ir para a televisão para impor regras. O povo moçambicano, não sei o que. Estamos fartos dessas farsas. Eu tenho que respeitar o meu pai, não tenho que ter medo do meu pai. A partir do momento que eu tenho medo do meu pai, tudo que eu fizer vai ser sempre com receio. Então, o jogador de futebol, o jogador da seleção de Moçambique, não deve ter medo do presidente. Ele tem que perceber que todos nós moçambicanos contribuímos. Primeiro. Segundo, aqueles jogadores representam o país, Moçambique. Segundo, dizer, aqueles jogadores que estão ali, como diziam, merecem respeito. Aquela reunião, a emenda saiu pior que o soneto. E depois a presença de um dirigente de uma equipa adversária também não lembra o diabo. Os comentadores do programa Ao Ataque defenderam ainda reformas estruturantes na questão da formação para que a seleção nacional tenha resultados positivos no futuro. Inhambane quer ver o xadrez a ocupar lugares de destaque nas competições nacionais e internacionais. Para o efeito, o edil da cidade de Inhambane ofereceu o primeiro lote de 50 tabuleiros à Associação Provincial de Xadrez. Trata-se de um material que irá facilitar a prática dos alunos em várias escolas na modalidade do xadrez, entregue esta segunda-feira pela edilidade da cidade de Inhambane à Associação Provincial desta modalidade. Sabemos que o xadrez é uma modalidade muito importante, sobretudo para os estudantes,
abre a mente, a visão também. Daí que julgamos que também a entrega deste material vai ser útil para aspectos didáticos e pedagógicos. As escolas beneficiárias congratularam a iniciativa do município da capital provincial de Inhambane e mostraram-se com ferramentas necessárias para a prática dos seus alunos. Tal como se sabe, o xadrez é uma modalidade que usa muito a mente e nós nas escolas trabalhamos muito com a mente também. É preciso que as crianças estejam bem treinadas, é preciso que as crianças sejam bem ensaiadas, é preciso que as crianças façam um exercício da mente que lhes favorece. Um gesto que não encontrou adjetivos para a Associação Provincial daquela modalidade. Nós acolhemos com muita satisfação esta oferta que o Conselho Municipal da cidade de Inhambane fez à associação, porque por ali podíamos efetivamente massificar o xadrez, jogar-se em quase todo o ponto, cumprindo deste modo aquilo que é o objetivo da Federação Moçambicana de Xadrez. Se anunciar a data, a nossa equipa de reportagem sabe que o executivo da capital provincial de Inhambane ainda irá fazer a entrega do segundo lote, contendo 150 tabuleiros para o resto das escolas. E na página cultural, passam hoje 15 anos após a morte da cantora Zaida Nchongo. A morte de Zaida chocou os fãs e empobreceu a cultura moçambicana. Criticada por alguns e adorada por muitos, Zaida Mukavele, nome de solteira, nasceu em Xaxai, província de Gaza, no dia 17 de junho de 1970. Bailarina no princípio e cantora depois, Zaida Nchongo fez fundamentalmente música de intervenção social. Condenou o aborto, criticou a prostituição infantil e insurgiu-se contra a corrupção, defendendo as mulheres muqueristas contra as investidas dos agentes alfandegários corruptos na fronteira de Ressano Garcia. Dançou e fez dançar multidões. Introduziu um estilo de dança demasiado ousado para sua época, que, entretanto, inspirou gerações e é bastante seguido pelos artistas da atualidade. Zaida Nchongo morreu vítima de doença aos 34 anos de idade no dia 4 de junho de 2004. E o seu funeral, pelo menos em termos de participação popular, só pode ter sido superado pelo do primeiro presidente da República, Samora Machel. Com muita dor que nós vivemos este momento, porque perdemos, e esta moldura humana testemunha isto, perdemos a estrela da música moçambicana. Entre os sucessos de Zaida Nchongo, destaque vai para músicas como Sibo, Kiribone, Alfândega e Drenagem. Ainda hoje, Zaida vive e vibra no coração dos seus fãs. Saudades da Nchongo e desta maneira colocamos ponto final. Tchau. Jornal da Noite, obrigada pela atenção dispensada. Notícias em permanência na STV Notícias. Boa noite.